andando com Deus. Você pode repetir? Andando com Deus. É um privilégio para nós andar com Deus, sim ou não? Deve ser o maior privilégio do cristão. Então, hoje, nós vamos iniciar falando a palavra de Deus. E eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 24. Gênesis 5, 24. Não dá para dizer que você teve dificuldade em encontrar, né? É Gênesis 5 ainda, né? Graças a Deus eu vi que vocês estão percorrendo o Antigo Testamento. Eu tenho a honra de ser professor do Antigo Testamento também. Antes de lermos, só fazer um rápido parênteses também. Se você puder me seguir nas minhas redes sociais também. E caso seja do seu interesse também, eu tenho 2 cursos pela Hotmart. Um sobre pregação no Antigo Testamento, como pregar o Antigo Testamento, né? Respeitando o texto bíblico, respeitando a literatura bíblica. E cosmovisão cristã e diálogo da fé. Como que eu dialogo a minha fé hoje? No mercado de trabalho, na universidade. Como que eu faço isso de maneira que eu não venda a minha convicção e ao mesmo tempo que eu não seja um inconveniente, entrando no momento que eu não posso entrar. Então a gente faz uma análise do discurso do apóstolo Paulo em Atenas. Como que o apóstolo Paulo chegou em Atenas e pôde apresentar o evangelho sem vender suas convicções, mas apresentar um evangelho puro e verdadeiro. E se você quiser, vai ser um prazer tê-lo lá como meu aluno online, amém? Gênesis 5, 24. Diz a palavra de Deus: Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para si. O que Enoque fez, igreja? Enoque andou com Deus. Personagem interessante é esse Enoque, né? Não tem muita coisa sobre ele, você não encontra muitos fatos sobre ele. É bem verdade que tem um livro que não é bíblico, né, mas que fala sobre Enoque, embora esse livro não seja possível pela datação que tenha sido escrito pelo Enoque bíblico, porque é um livro do período interbíblico, ou seja, é um livro que está muito à frente. Então a gente não tem grandes informações sobre esse Enoque. Mas uma coisa é certa, Enoque andou com Deus. O que é andar com Deus? Já parou para pensar que às vezes a gente fala coisas, a gente fala jargões do meio gospel, né, do meio evangélico, e às vezes a gente não para refletir sobre eles? O que na verdade é andar com Deus? Então, antes de falar de Enoque, que andou com Deus, vou falar um pouco, algumas características do que é andar com Deus. Primeira coisa, andar com Deus. Andar com Deus é um chamado para qualquer pessoa. Sabia disso? Existem coisas dentro da igreja que você precisa ter uma habilidade, sim ou não? Para você cantar, você precisa ter uma afinação, saber um dó, ré, mi, aleluia, saber fazer alguma coisa. Então, para cantar, para exercitar isso na igreja, requer que você tenha alguma habilidade. Ela pode ser desenvolvida, ela pode ser natural, né? Tem gente que nunca foi a aula de canto algum, mas pegou, Deus deu. Para tocar o instrumento, você precisa ter alguma habilidade, né? Para falar, para ensinar, sim ou não? O ensino requer uma habilidade, não é só o saber, tem que saber passar também.
Então existem coisas que vão requerer de nós alguma habilidade, mesmo no exercício do ministério. Mas andar com Deus é um chamado para toda pessoa. Andar com Deus é para o pastor da igreja. Andar com Deus é para aquele que chegou ontem. Andar com Deus é para o diácono, é para o pastor, é para o cantor, é para o ministro, é para o irmão. Andar com Deus é algo que deve ser para todo crente. Há um convite de Deus: caminhe comigo, ande comigo. E Deus está te chamando essa noite: ande junto comigo. Andar com Deus é um privilégio. Você vê quem é Enoque. Ele não é um profeta, ele não é um sacerdote, ele não é um homem que escreveu um grande livro da Bíblia. Eu não sei maiores detalhes, mas uma coisa eu posso te dizer: ele é alguém que andou com Deus. Nós precisamos nos nossos tempos de crentes que andem com Deus. Crentes que andem com Deus, que cheguem na faculdade e sejam reconhecidos. Olha, eu não sei o que ele é, mas ele anda com Deus. Eu não sei nem quem ele é, mas ele anda com Deus. Há algo nele que me atrai, há algo nele que me traz paz, há algo nele que me traz alegria. É andar com Deus, é a presença de Deus. Você carrega a presença do Eterno. É um privilégio andar com Deus. É um privilégio, é um chamado para cada um cristão. Às vezes a gente recebe crentes que têm crise, porque não sabe. Eu não sei para que eu sirvo, eu não canto, eu não sei ensinar, eu não sei, o que eu faço? Sim ou não? Está aqui um chamado para todos nós andarmos com Deus. Se você andar com Deus, no seu trabalho você está sendo luz, na sua escola você está sendo luz, na sua vizinhança você está sendo luz, no meio dos seus parentes você está sendo luz. Há um chamado para todo crente. Que chamado é esse? Ande com Deus. Deus chamou Enoque e ele atendeu o convite, ele foi andar com Deus. Andar com Deus é um chamado para cada um cristão, para cada um de nós. É um chamado que não envolve cargo, não envolve título, não envolve posição. É simplesmente andar com Deus. Andar com Deus não é um chamado que requer uma idade. Você pode ser uma criança, um menino e andar com Deus. 1 Samuel capítulo 3. Você vai ver que Israel está tão corrompido, o sacerdócio está corrompido. Eli foi um homem que andou na presença de Deus, mas os seus filhos não andaram e Eli não tinha pulso para liderar sua casa. Então seus filhos faziam o que era mal e Eli não tinha pulso para repreender os seus filhos. O sacerdócio está corrompido. Capítulo 3, versículo 3 diz que as visões eram raras e as profecias não eram frequentes. Não tinha profeta e o sacerdócio corrompido. No Antigo Testamento, Deus se manifestava por meio de profetas e sacerdotes. Sacerdotes representam o povo diante de Deus. Profeta representa Deus diante do povo. Não tinha sacerdote, não tinha profeta. O que Deus vai fazer? Deus chama um menino chamado Samuel, que está deitado no templo, e Deus chama ele por 3 vezes. Na terceira vez aquele menino era tão inexperiente que ele achou que quem estava chamando era o sacerdote. Ele vai até Eli e fala: Eli, eu estou aqui. E ele diz: eu não te chamei a primeira, a segunda. Na terceira ele lembra que pode ser a voz de Deus. E ele fala: olha, quando eu te chamar de novo, você vai dizer assim: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Não tinha ninguém em Israel na posição. Sabe o que Deus fez? Eu vou andar com o menino Samuel, eu vou chamar um garoto, eu vou dar a ele a visão, eu vou dar a ele o profético, eu vou dar a ele o sacerdócio, porque andar com Deus não requer tempo nem idade. Eu me lembro testemunho que muito marcou, que eu vi na internet. Uma missionária no Ribeirinho do Amazonas. E uma vez ela estava falando sobre a maior oferta que ela já recebeu na vida dela.
E aí todo mundo fica impactado, ouvindo aquele testemunho. E ela vai numa aldeia muito pobre, ela faz uma campanha ali, e depois ela vai seguir de barco para uma outra aldeia. E em dado momento no culto, ela fala, olha, a tia, ela falava para crianças, né? A tia está indo agora para pregar Jesus, para apresentar Jesus lá na cidade do outro lado do rio. E ela conta que ela está terminando a campanha, chega um menino, chega uma criancinha para ela, com 3 moedinhas, 3 reaisinhos. E ela recebe aquilo, uma aldeia muito pobre, ela olha para aquela criança muito pobre também. E ela fala, tudo bem filho, mas explica para a tia, como você conseguiu esse dinheiro? E aí o menino fala, tia, a minha mãe sai muito cedo para trabalhar. E ela deixa uma moedinha na rede de cada um de nós, seus filhos, para que a gente coma um ovo, para que a gente consiga sobreviver até que ela chegue de noite e arrume alguma coisa para a gente comer. E eu estou há 3 dias juntando esse dinheiro para ofertar ao Senhor. Aquela missionária fica preocupada com a saúde do menino, já se comia muito pouco, e ele ainda está retendo o que seria o café da manhã. Fala, meu filho, a tia ama isso, tudo bem, mas você não quer usar isso aqui para lanchar, para comer, não tem problema, Deus aceita. Ele falou, não tia, a senhora nos falou que ia para aquela outra aldeia para pregar Jesus. Ela falou, é verdade meu filho, a tia vai pregar Jesus, eu já conheço Jesus, então vale a pena eu sofrer um pouquinho, eu ter essa fome aqui um pouquinho, para eu juntar alguma coisa, para contribuir para que o nome de Jesus vá a outra aldeia. Pessoas que andam com Deus. É maravilhoso o Evangelho, porque você pode ser um homem muito instruído e andar com Deus. Você pode ser alguém com nenhuma instrução e andar com Deus também. É um convite para todos nós. Andar com Deus. Andar com Deus fala sobre comunhão ativa e não sobre um lugar. Não é um lugar. Se lembra que Jesus, no seu ministério terreno, há um momento em que Jesus passa por Samaria, ele se senta junto a um poço, e ali chega uma mulher, com sol a pino, para tirar a água daquele poço. Jesus abre um diálogo com aquela mulher tem muita repulsa a Jesus, fala assim, olha, a gente nem se fala, a gente nem deveria se falar, nossos povos são inimigos. E Jesus começa a quebrar aquela mulher naquele diálogo. E chega um momento em que ela fala assim, olha, nossos pais nos ensinaram a adorar um monte. Vocês judeus adoram no templo. Qual é o lugar no qual eu devo adorar? E aí Jesus diz para ela, olha, chegou a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Não é sobre uma geografia. Andar com Deus é uma comunhão ativa. É maravilhoso estarmos congregados, é maravilhoso estarmos reunidos. Precisamos estar no meio da comunhão, precisamos da igreja de Cristo, mas ao sair daqui você anda com Deus. Você vai com Deus, você anda com Deus. Tudo que você faz deve refletir o seu andar com Deus. Enoque fez isso. Ele recebe um chamado, ele anda com Deus. Andar com Deus é quebrar padrões. Quebrar padrões. Eu costumo falar com meus alunos, em panorama do Antigo Testamento, que nada na Bíblia, nada no relato bíblico, está lá à toa. Já parou para pensar nisso? E aí eu falo, gente, não pula genealogia, gente. Para você pode parecer chato, né? Fulano gerou fulano, que gerou fulano, que gerou fulano. Parece uma ladainha?
E é uns nomes esquisitos, né? Naasson, Maalon, Jared, blá, blá, blá. Mas há intenção. O Espírito não soprou algo alheio. O Espírito sopra sobre o texto, inspira os autores dentro de uma intencionalidade. A palavra de Deus mesmo diz sobre si que toda a Escritura é divinamente inspirada, toda ela. Isso inclui até aquilo que a gente acha esquisito, sim ou não? Repare, aqui no texto que lemos, é uma dessas genealogias. Está sendo falado a genealogia a partir de Adão. E olha que interessante, sempre que a Bíblia dá um destaque, é porque há uma ênfase, algo importante a ser captado no texto. Para todas as outras pessoas nessa genealogia, o padrão é o mesmo. E nasceu fulano, e ele teve o primeiro filho com X anos. Depois que ele teve esse filho, ele viveu mais X anos e morreu. É assim desde Adão. A pessoa vive, aqui nessa genealogia não entra as filhas, né? Entra só os filhos. Nasceu, teve o primeiro filho, depois desse primeiro filho ele viveu mais X anos e morreu, e morreu, e morreu. Quando a gente chega no versículo 24, diz assim: Enoque andou com Deus, Deus o tomou para si. Não há na vida de Enoque o final e morreu, porque a morte não é o final daquele que anda com Deus. A morte não é o final daquele que anda com Deus. Existe um hino muito antigo que diz: não se pode matar o crente, quem é salvo não morre não, ele sobe à presença de Deus para receber o seu galardão. A morte não é final. Até Enoque, o homem nascia, o homem reproduzia e o homem morria. Quando chega aquele que anda com Deus, a morte não é o final, a tristeza não é o final, a derrota não é o final. Deus ainda está nessa guerra. Não é a morte que define. A vida de Enoque não termina triste. A morte é uma tristeza, sim ou não? É uma separação, a dor. Mas no relato da vida de Enoque, não termina em tristeza, porque Enoque resolveu andar com Deus. Andar com Deus é quebrar padrões. Sabe o que é um padrão? De repente você pensa assim: na minha casa, na minha família, nunca deu certo. Ninguém nunca se formou lá. Ninguém fez esse curso, ninguém entrou nessa porta, ninguém conseguiu romper nisso aqui. Meu avô morreu de câncer, meu pai morreu de câncer, eu acho que eu vou para lá também. Aquele que anda com Deus tem poder para quebrar padrões. Você não é os seus antepassados. Deus levanta de você uma nova geração, uma geração que anda com Deus. Há poder em Deus para quebrar os padrões. Até Enoque. Depois de Enoque, o padrão volta. O que há de diferente? Enoque andou com Deus. Enoque resolveu andar com Deus. Você não é fruto das coisas que deram errado antes de você. Se você teve pais e mães maravilhosos na presença de Deus, permaneça e desenvolva esse legado. Se você não teve um legado familiar em Deus, é a partir de você que Deus levantará um legado, porque aquele que anda com Deus quebra os padrões. Louvado seja o nome do eterno Deus. Podemos iniciar então? Vamos falar sobre benefícios de andar com Deus. Os benefícios que eu tenho em andar com Deus. Há muito benefício em andar com Deus. Só o fato de andar com Deus já nos é coisa suficiente, sim ou não? O crente, o cristão, o salvo,
precisa ter consigo esse prazer que é andar com Deus. Mas Deus ainda nos dá benefícios. De acordo com o reformador Philip Melanchthon, viver Cristo é viver os seus benefícios. Se Cristo nos legou na cruz do Calvário uma vida plena, nós temos benefícios para desfrutar. Andar com Deus nos dá benefícios. Eu quero falar de pelo menos 3 benefícios que temos em andar com Deus. Primeiro benefício, na versão Almeida, revista atualizada, esse mesmo versículo diz assim: Enoque andou com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Primeiro benefício que nós temos quando caminhamos com Deus é deixarmos de ser. A marca da vida daquele que anda com Deus é deixar de ser, porque ele não se importa mais com qualquer coisa que haja na terra, porque não há maior prazer do que andar com Deus. Sabe por que às vezes existem tanta briga por nome, por título, por isso, por aquilo outro? É porque deixamos de andar com Deus. Quando a gente não está andando com Deus, a gente quer ser o top, quer ser o lembrado, quer ser a melhor tribuna, quer ser o privilégio que temos em andar com Deus, é deixar de ser. Jesus falou acerca de João Batista: olha, dos nascidos de mulher, não houve ninguém maior que João Batista. Sabe qual é o segredo de João Batista? Ele deixou de ser. Ele andou com Deus. E quando falava assim, falaram para João Batista: vem cá, você está famoso, né? Galera vem para o meio do deserto para te ouvir pregar. Será que não é você o Messias? Olha que atraente para a gente, para João se encher e falar: eu estou pensando direitinho aqui, eu acho que sou eu mesmo. Sim ou não? Todo mundo vem para me ver, eu tenho a mensagem dura e o povo ainda vem. Mas ele não toma para si esse título. Ele fala: não, eu sou só uma voz. Aquele que vem após mim é maior do que eu. Eu não sou digno nem de desatar a correia, a sandália dos seus pés. Quando você deixar de ser, é sinal de que você está andando com aquele que é. Nós precisamos viver uma vida em que nós sejamos menos e Deus seja mais. Quando o povo veio fofocar para João: João, fofoca é antiga, igreja. Não é coisa agora da internet, não. João, tem um tal de Jesus de Nazaré aí. Ele batiza mais que você, ele está curando mais, ele está causando mais que você. João Batista fala assim: olha, convém que ele cresça e que eu diminua. Aquele que anda com Deus sabe que a sua identidade é firmada em Deus. Então ele não precisa ser, ele deixa que Deus seja através dele. Convém que a glória de Deus apareça, convém que o Senhor apareça, convém que o Senhor seja exaltado. Seja menos e deixe Deus ser mais na tua vida. À medida que andamos com Deus, nós conhecemos quem Deus é. Nós conhecemos o caráter de Deus, a bondade de Deus. Enoque andou tanto com Deus que ele já não era mais, e para ele não importava, desde que ele fosse um amigo de Deus. Me lembro de um hino da época do louvor rural. Lembram do louvor rural? Aleluia. Descobri aí os antigos de igreja. E esse hino contava uma história de um boia fria crente,
muito pobre. Só que o patrão dele era o mais rico do local, era o mais rico da cidade. Aquele crente está numa reunião, e rola uma vibe lá, eu acho que é uma profecia, uma visão, enfim, alguma coisa espiritual. Deus manda um aviso: olha, o homem mais rico desse vale vai morrer. O que o Boiafra pensou? O homem mais rico é o Senhor, meu patrão. Ele foi lá, bateu na porta do patrão dele, falou: patrão, ó, lá na minha igreja hoje, lá na reunião, falaram que o homem mais rico da cidade do vale vai morrer. E o senhor é o homem mais rico desse vale. O patrão fez, acreditava muito na fé daquele crente, mandou trazer médico, UTI e tal, ficou monitorando, trouxe uma UTI, um centro médico para dentro da casa dele. Chegou no dia seguinte, estava em pezinho o patrão. E aí ele fica muito irado: que Deus é esse desse boia fria? Eu achava que esse cara era crente. Ele vai até a casa do boia fria para tirar satisfação com aquele boia fria, pobrinho. Quando ele chega lá, ele descobre que aquele boia fria tinha partido para o Senhor. O homem mais rico daquele vale, para Deus, era aquele homenzinho, porque ele entendeu que ele não era, mas que Deus é. Nós precisamos abrir mão daquilo que a gente acha que é, daquilo que a gente acha que tem, para deixar Deus ser Deus. Quando a gente faz cálculo, sim ou não? Os discípulos eram bons pescadores. Eram pescadores que conheciam o mar da Galileia, conheciam aquele mar como a palma das suas mãos. Enquanto eles eram, você consegue entender? Enquanto eles eram, o vento não cessou, o problema não parou. Está todo mundo comigo aqui entendendo isso aqui? Enquanto eles eram, eles colocavam as suas habilidades. Ninguém percebeu que no barco estava o próprio verbo da vida. Aquele que depois, mais tarde, João vai dizer, foi ele que fez todas as coisas. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Enquanto eles eram alguma coisa, Jesus nada fez. Quando eles deixaram de ser, entregaram o seu diploma da faculdade de pesca da Galileia para Jesus e falaram assim: ó, não conseguimos lidar com esse caos, não conseguimos lidar com essa crise. Jesus vem e traz a resposta. Deixa eu te falar uma coisa: sabe por que às vezes a gente sofre? Porque a gente é. A hora que a gente deixar Deus ser, nós vamos sofrer menos. Você é bom contador, você é bom na sua área, você é bom nisso, só que a matemática do céu não está alheia a você, não está submissa a você. A lei do céu não está submissa a você, irmão. Consegue entender isso aqui, gente? Uma vez, o meu WhatsApp tocou com uma mulher muito triste, muito decepcionada. Falou assim: olha, pastor, vocês, o seminário, prega muito sobre fé, né? Sobre Deus fazer e tal. E eu estava com muita fé ela estava com um problema no aluguel atrasado. Eu estava com muita fé de que Deus ia mandar um dinheiro para eu pagar esse aluguel. E chegou o dia, nada aconteceu. E aí eu falei: e aí, irmã, o que houve? Você foi despejada? O que aconteceu? Não. O dono do empreendimento chegou lá, bateu na minha porta. Escuta bem, irmão, olha só. Falou assim: olha, você não... Ela foi se desculpar, né? Olha, eu não tenho, não sei o que, coisa e tal. E o dono do empreendimento falou: olha, você pode ficar o tempo que preciso for. Se ajusta a tua vida. Quando você puder, você me paga.
E ela não percebeu a mão de Deus, não. Falei, minha senhora, não, mas é que eu tinha fé de que o dinheiro ia aparecer. Eu falei, o problema é esse, você está querendo direcionar a Deus, você está querendo ser. Só que Deus te enviou a provisão e você não viu. Consegue entender, gente? Lembra aquela história? Eu não sou muito bom de decorar a história, não, mas do cara que estava pedindo, Deus me salva, né? Aí vem um bote, vem um helicóptero, vem não sei o quê, e ele chega no céu revoltado, Deus, eu pedi para o Senhor me salvar, e o Senhor não me salvou. E Deus falou, eu mandei o bote, eu mandei o helicóptero, eu mandei não sei o quê, e você não entrou. Isso não é fé, gente. Fé é entrar no mundo de Deus e deixar Deus ser Deus. É Deus que vai fazer do jeito que Ele quer fazer. Eu falei, irmã, em nome de Jesus, Deus fez. Quem é que no mundo de hoje, tinha acabado de voltar da pandemia, irmão, quem é que no mundo de hoje, tendo imóvel, vai falar assim, ó, fica e me paga quando der? Muda a tua visão. Você está sendo, deixa Deus ser. Às vezes a gente quer guiar a mente do Senhor, a gente quer instruir a mente do Senhor. E quem somos nós para instruir a mente do Eterno? Quem somos nós para ensinar? Quem é o barro para dizer para o oleiro como deve ser feito? Deus ainda é Deus. Deixe de ser essa noite. Deixe de ser essa noite. Deixa Deus aparecer nessa tua história. Você já fez o que você podia, agora é hora de Deus fazer. Na verdade, muito do seu esforço seria poupado se você já tivesse deixado Deus entrar no primeiro round da tua batalha. Esse é que é nosso problema. A gente tem dificuldade em deixar de ser, em abrir mão de ser alguma coisa, em abrir mão de ser habilidoso. Eu não sei qual era a habilidade de Noé. Eu não sei. O que Noé era bom? A Bíblia não fala. Qual era a habilidade de Noé? Qual era o QI de Noé? Não, desculpa, de Enoque. Qual era o QI de Enoque? Qual era a habilidade de Enoque? Eu não sei. A Bíblia não diz. Mas diz uma coisa, ele andou com Deus de uma forma tão íntima que ele deixou de ser. E só Deus era na vida de Noé. O segredo é a dependência. Irmãos, uma das histórias, pessoalmente, isso aí é uma opinião, tá? Dos personagens bíblicos, uma das histórias mais tristes que eu vejo é a história de Sansão. Sansão foi um juiz levantado por Deus. A chamada de Sansão, entre a chamada de todos os juízes, é uma das mais lindas. Porque ao contrário de Gideão, Gideão já é chamado por Deus adulto. Sansão é prometido numa geração para outra. Deus aparece à esposa de Manoá, pai de Sansão, e fala assim, olha, você vai ter um filho, e o seu filho será o libertador. Ele é prometido. Aquele anjo que aparece para Sansão, nós temos elementos para entender que era o próprio Jesus em forma de anjo. Porque quando o pai de Sansão pergunta qual é o seu nome, ele diz, por que tu perguntas o meu nome, sabendo que ele é maravilhoso? Maravilhoso é um dos temas messiânicos, Isaías 9,6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o seu nome será maravilhoso. O próprio Jesus desce à terra para falar para Manoá, olha, o teu filho vai libertar o meu povo. Aquele homem, aquele menino nasce, nazireu, debaixo de um voto, um dos votos mais sérios que existiam na cultura judaica. E Deus era com ele. E Deus era com ele. Que é interessante, a narrativa bíblica fala assim, e o Espírito do Senhor se apoderou de Sansão. E o Espírito do Senhor
se apoderou de Sansão. Só que Sansão começa a quebrar votos. As tranças do seu cabelo é a gota d'água. Ele já está quebrando votos há muito tempo. Está se aproximando do cadáver do leão, ele não podia, ele era nazireu. Ele está se sentando com os inimigos. Ele está quebrando um a um voto, e não está percebendo. Sabe o que está acontecendo na vida de Sansão? Ele acha que o sucesso que ele tem é dele, porque ele achou que ele era. Está dando para entender, gente? Às vezes a gente sofre porque a gente acha que o sucesso é nosso. A gente acha que o ministério é nosso. A gente acha que o reconhecimento é nosso. E esquece que há um espírito que se apodera de você. Há um espírito que se apodera de você para te dar a solução, para te fazer desenvolver, para te fazer crescer no ministério, para te fazer desenvolver o chamado e o dom de Deus que há em ti. Sansão, por fim, fica cego pela paixão, de tal modo que ele não nota que Dalila está querendo futucar com a vida dele e quebrar o segredo, sim ou não? Sansão, antes de contar o voto do cabelo, ele fala assim: se você me amarrar com 7 cordas novas, acabou minha força. O que Dalila faz? Ela testa. E Sansão não percebe, porque quando a gente acha que a gente fica cego. Mas quando a gente deixa Deus ser, a gente está seguro. Nosso ministério está seguro, nosso chamado está seguro, a nossa vida está segura, porque eu não sei o que Deus vai fazer, mas Deus vai fazer. Na vida de Sansão vem um dos versículos mais tristes das escrituras para mim, é opinião pessoal de novo, que é quando por fim ele conta o segredo. Dalila lhe corta as 7 tranças do seu cabelo e fala: Sansão, os filisteus vêm contra ti. Diz o texto bíblico: pensou Sansão, sairei e os destruirei como das outras vezes. Vírgula, não sabia ele que o Espírito do Senhor já havia se retirado dele. Nós precisamos temer ao Senhor. Andar com Deus é perceber a presença dele. Sansão deixou aos pouquinhos de andar com Deus e pensava que era. Começou a pensar que era. Só que o Espírito deixou. E há uma chave no Antigo Testamento: toda vez que o povo desobedece os princípios, ele se torna vulnerável. Toda vez que Israel quebrou o princípio, ele se tornou vulnerável. E Sansão não é diferente. Ele quebrou seus votos, ele se tornou vulnerável. O guerreiro fantástico agora é aprisionado. E agora vai empurrar o moinho, porque ele pensou que ele era. Aquele que anda com Deus tem a certeza de que Deus é. Deus é. Enoque andou com Deus e já não era. Segundo, Jeová. Aquele que anda com Deus deve permitir ser tomado por Deus. Você não tem como ser 90% tomado por Deus. Deus não aceita isso. Ou é 100%, ou é nada. Me lembro de uma ilustração que, se eu não me engano, foi o pastor Sérgio. Foi do pastor Sérgio que eu ouvi essa ilustração. Do cara em cima no muro, certo? E o lado de Deus assim,
desce daí, cara, sai daí. E Satanás do outro lado, tranquilão. Né? E alguém pergunta, mas por que você não está fazendo esforço nenhum? Porque o muro é meu. Ou você está 100% com o Senhor, 80% não adianta, 90% não adianta. Aquele que anda com Deus tem que estar pronto a ser tomado por Deus. Enoque andou com Deus e já não era, e Deus o tomou para si. Qual é a área da sua vida que você não entregou ainda para Deus? Talvez você pense assim, não, mas é que nessa área aqui, é que eu tenho uma situação aqui que não dá. Eu não consigo abrir isso aqui, eu não consigo abrir essa mão aqui. Deus quer tomar você nessa noite para Ele. Se permita ser tomado pela mão de Deus. Se permita ser tomado pela presença de Deus. Deus está aqui e Ele te quer por inteiro nessa noite. Ele quer a sua vida, Ele quer o seu esforço, Ele quer a sua mente empenhada em deixá-lo resolver. Por que a gente está ocupado de tantas coisas? A nossa prioridade deve ser andar com Deus. Andar com Deus. Se você andar com Deus, o restante, Deus se encarrega de fazer. Deus se encarregará de fazer. Deus se encarregará de fazer. A sua casa está protegida. Os seus filhos que ainda não estão protegidos. Porque você está sendo tomado por Deus. Deus está tomando a tua vida. Deus está tomando a tua família. Deus está entrando na tua casa. Está entrando no teu bairro. Está entrando na tua rua. Está entrando no teu ambiente de trabalho. Ele vai tomar tudo. Mergulhe nele. Mergulhe na presença dEle, seja tomado por Ele. Nós precisamos ser tomados por Deus, de maneira que desapareçamos totalmente, e apenas a glória do Senhor resplandece em nós. Mas como pode? Como pode o meu trabalho ter aquele ambiente? Como pode Deus ter permitido que eu vá para lá? Só é Daniel aquele que sobrevive à Babilônia. Se não sobrevive à Babilônia, não é Daniel, sim ou não? Deus mandou Daniel para a Babilônia. Quando você estuda a Babilônia, o tipo de dominação da Babilônia, você vai chegar a conclusões que vão fazer você ficar, no meu caso, se tivesse cabelo, né, de cabelo em pé. É muito provável que o pai de Daniel tenha sido morto pelos babilônios. Na invasão babilônica, eles passavam os mais antigos à espada e pegavam a nobreza mais jovem e levavam cativa. Se Daniel está levado cativo, é porque era da nobreza, e muito provavelmente a espada que matou, ordenou a morte de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, é a espada do palácio, onde ele está servindo agora. Se Daniel não é tomado pela presença de Deus, ele não consegue perdoar, ele não consegue esquecer, ele não consegue viver. A única coisa que Daniel não negocia é um valor de andar com Deus. Aquele que anda com Deus é capaz de gerar algo duradouro. A Bíblia diz que de Enoque gerou Matusalém. Matusalém foi o homem de maior longevidade na Bíblia. Na terra, foi Matusalém. Se você quer gerar algo duradouro, você precisa andar com Deus. Você quer sucesso na sua vida profissional e Deus deseja isso. Você quer sucesso na sua carreira, no seu ensino, etc e tal.
ande com Deus e Deus fará você gerar algo duradouro. Deus é o único capaz de te fazer gerar algo duradouro para aqueles que andam com Deus. Então você deve estar pensando: nossa, eu já tentei uma vez e não deu certo, já tentei 2 vezes e não deu certo, já tentei isso, tentei aquilo, tentei método novo, estratégia nova e não deu certo. Experimente andar com Deus. Deus tem a estratégia correta, Deus tem o modo correto, Deus tem o jeito correto de fazer algo se tornar duradouro. Qual é o empreendimento da sua vida? De repente você pensa assim: eu já tentei, eu já preguei para ele 1, 2, 10 vezes, está lá, continua do mesmo jeito, bebendo do mesmo jeito, fazendo as coisas do mesmo jeito. Anda com Deus, experimenta andar com Deus, e no tempo de Deus, Ele vai levantar, vai tirar da lama, vai limpar e vai fazer agora um ministério duradouro. Aquilo que era sem durabilidade vai se tornar duradouro. Aquilo que não tinha firmeza vai se tornar firme. Aquilo que não tinha constância vai se tornar constante, porque você resolveu caminhar com Deus. Experimente caminhar com Deus essa noite. Experimente caminhar com Deus na sua vida. Você pode ficar de pé no nome de Jesus? Feche seus olhos no nome de Jesus. Feche seus olhos, comece a exaltar o nome do Senhor. Isso, aproveita que está esse friozinho bom e se mova a sua voz, mova o seu corpo, comece a adorar o nome de Deus. Enoque andou com Deus e já não era mais, porque Deus o tomou para si. Deus o tomou para si. Enoque gera aquilo que é duradouro. Olha, essa noite Deus te trouxe aqui para te fazer entender que você precisa andar com Ele, não com a sua sabedoria, não com o seu método, não com o seu jeito, não com a sua matemática, não com os seus critérios, não com os seus privilégios, mas andar com Ele. Com o Senhor Deus, Davi declarou isso: eu salto muralhas e abato exércitos, porque o Senhor é comigo, porque o Senhor é comigo. Glorifique o nome do Senhor. Faça a sua oração nesse momento: Senhor, eu quero andar contigo, eu quero andar contigo, eu quero sair daqui, entrar no carro e dirigir contigo, chegar na minha casa contigo, acordar contigo. Eu quero ser tomado de uma maneira que eu não exista mais, apenas o Senhor. Onde estão aqueles que vão andar com Deus pela ilha do governador? Onde estão aqueles que vão andar com Deus? Que vão andar com Deus? Senhor Deus, estamos diante de Ti, ó Deus. Aprendemos pela Tua palavra que Enoque era alguém comum, mas ele tomou uma decisão: eu vou andar com Deus, e ele foi tomado pelo Senhor. Toma nossas vidas essa noite,
Se o Senhor tomar as nossas vidas, os nossos problemas serão pequenos, eles não vão tirar a nossa paz, porque temos junto de nós o príncipe da paz, a paz que excede a todo entendimento. Toma a minha vida, Senhor, toma a nossa vida, Senhor. Oh Deus, levanta uma geração que tem prazer em andar contigo. A solução para o Brasil é uma geração que se levante para andar com Deus. A solução não vem de outro lugar, não vem do Palácio do Planalto, não vem de outro lugar. A solução vem das mãos de Deus. Ele salva sem necessidade de espada, sem necessidade de lança, porque dele é a guerra. Deixa Deus tomar a tua vida essa noite. Deixa Deus tomar a tua vida essa noite. Deixa Deus tomar a sua existência essa noite. Enoque andou com Deus. Ande com Deus, ande com Deus.